Ele é conhecido como o melhor filme que nunca ganhou o Oscar de melhor filme. Um filme que chegou aos cinemas quase sem alarde e esteve a ponto de desaparecer. Mas então, algo extraordinário aconteceu. As pessoas começaram a falar sobre ele e, de repente, ele explodiu. Não por causa da publicidade de Hollywood, mas porque o público não conseguia parar de assisti-lo. Toda vez que era exibido, algo os atraía de volta. Mesmo agora, quase 30 anos depois, os fãs ainda dizem que há algo de especial em Um Sonho de Liberdade. Mas a maioria de nós conhece apenas uma parte da história. Por trás de seus diálogos inesquecíveis e de sua emocionante trilha sonora, esconde-se um mundo secreto. Um mundo que o elenco e a equipe técnica foram revelando pouco a pouco ao longo dos anos. Um mundo que muda tudo o que você achava que sabia sobre a fuga de Andy, a redenção de Red e o significado do próprio filme. Você provavelmente não sabia que o filme quase não foi filmado, que suas cenas mais icônicas não estavam no roteiro original e que os atores criaram histórias pessoais tão detalhadas que cada olhar, cada silêncio e cada gesto na tela foram preenchidos com um novo significado. O mais surpreendente é que os temas mais profundos do filme, redenção, identidade e liberdade, são narrados por meio de uma linguagem visual sutil, nos padrões do clima e até mesmo nas mudanças da música. Isso não é apenas curiosidade. É uma verdadeira oportunidade de redescoberta. Não importa se você assistiu a Um Sonho de Liberdade 1 ou 100 vezes, você está prestes a vê-lo de uma maneira completamente nova. Porque, depois de ouvir o que o elenco revelou nas últimas 3 décadas, você nunca mais assistirá a Um Sonho de Liberdade da mesma forma. O acordo de $1 que fez história no cinema. Muito antes de Um Sonho de Liberdade se tornar um fenômeno cultural, ele quase nem foi feito. E tudo começou com um único dólar. No final dos anos 80, Frank Darabont era um jovem roteirista com grandes ambições que viu algo especial no romance de Stephen King, Rita Hayworth e A Redenção de Shawshank. Quando ele se aproximou de King para comprar os direitos, a resposta surpreendeu a todos. King os vendeu por apenas $1. Era parte de seu programa Dollar Baby, uma forma de apoiar cineastas promissores nos quais ele acreditava. Sem contratos, apenas confiança. Esse acordo de $1 deu a Darabont algo muito mais valioso do que um grande orçamento, liberdade criativa. Não estávamos fazendo um filme de estúdio, disse Tim Robbins mais tarde. Não havia executivos por perto. Frank estava no controle e isso se refletiu. Morgan Freeman acrescentou. O filme que um dia seria o número 1 no IMDb começou como algo secundário. Até a Columbia Pictures não sabia o que fazer com ele. Lançado em 1994 sem muito alarde, arrecadou apenas $16 milhões, bem abaixo de seu orçamento de 25 milhões. Pelos padrões tradicionais, foi um fracasso. Mas Um Sonho de Liberdade estava apenas começando. Assim como Andy Dufresne, o filme tomou o longo caminho para a liberdade. Nos anos seguintes, algo muito incomum aconteceu. As pessoas começaram a descobri-lo por conta própria, em VHS, na TV a cabo. E não apenas o assistiam uma vez, mas toda vez que era exibido. Os pais o mostravam a seus filhos, os amigos o recomendavam. Não se espalhou pela publicidade, se espalhou pelo amor. Tim Robbins comentou uma vez: um filme sobre paciência precisava de tempo para ser compreendido. E isso faz muito sentido porque, assim como Andy, Um Sonho de Liberdade rastejou pela escuridão antes de encontrar a luz. Uma prisão real, uma dor real. A maioria dos sets de filmagem é pura ilusão. Paredes pintadas, grades falsas, cenários de som. Mas Um Sonho de Liberdade não foi filmado em um estúdio. Foi gravado em uma prisão de verdade, a Penitenciária Estadual de Ohio em Mansfield. Uma imensa fortaleza em ruínas que havia fechado apenas alguns anos antes devido às suas condições desumanas. Este lugar se tornou a alma do filme. E não apenas parecia real. Ele se sentia real.
Algo aconteceu com todos nós quando cruzamos aqueles portões, disse Clancy Brown, que interpretou o Capitão Hadley. Você podia sentir a miséria naquelas paredes. Tim Robbins frequentemente se sentava sozinho nas pequenas celas entre as tomadas. Quando a porta se fechava, ele disse: seu cérebro fazia algo. Você sentia o medo. Não era apenas atuação. Mas é isso que a maioria dos fãs perde. Muitos dos figurantes, os prisioneiros que eram vistos andando pelo pátio e comendo no refeitório, eram ex-detentos daquela mesma prisão. O diretor Frank Darabont queria autenticidade. Suas expressões não eram interpretações, eram lembranças. Até mesmo as paredes da prisão contavam uma história. A equipe as envelheceu de forma diferente para as cenas ao longo das décadas. Freeman disse mais tarde: você não estava interpretando um prisioneiro em um filme. Você estava vivendo dentro daquele inferno. O cenário não apenas apoiava a história. Ele se tornou mais um personagem, opressor, frio e implacável. E o elenco não fingiu estar preso. Durante aquelas semanas de filmagem, eles foram seus personagens. Vidas ocultas. Todos nós nos lembramos dos personagens. Andy, o banqueiro silencioso com um olhar de aço. Red, o condenado à prisão perpétua com uma voz profunda. Brooks, o frágil bibliotecário cuja despedida ainda nos assombra. Mas o que a maioria dos fãs nunca percebeu é que esses personagens tinham vidas inteiras que nunca chegaram à tela. Morgan Freeman não apenas interpretou Red, ele o construiu. Eu imaginei Red como um cara que administrava negócios nos anos 30, disse Freeman. Ele tinha poder em sua comunidade. Por isso ainda podia conseguir coisas dentro da prisão. Ele sempre foi um arrumador. E isso explicava tudo. Simbolismos visuais que talvez você tenha deixado passar. Todos se lembram dos grandes momentos em Um Sonho de Liberdade. A fuga, as cervejas no telhado, a ópera. Mas o que a maioria dos fãs perde são os quadros, porque Um Sonho de Liberdade não conta sua história apenas com palavras, mas com o espaço. Tim Robbins revelou uma vez: Andy quase sempre é mostrado por trás de algo, grades, cercas, barras, mesmo quando não está em sua cela. É verdade. Se você olhar novamente, verá que ele é visualmente enjaulado repetidamente atrás de corrimãos de escadas, grades de metal, canos. É sutil, mas constante. Mesmo quando ele está ajudando os guardas ou caminhando pelo pátio, Andy é filmado através de barreiras. É mais do que uma escolha de estilo. É uma mensagem. Andy não está apenas aprisionado pelos muros. Ele está prisioneiro de sua inocência, de sua culpa, da vida que perdeu. Enquanto isso, os outros detentos são frequentemente mostrados em planos abertos. Eles aceitaram seu destino. Andy não. E a câmera se certifica de que você sinta isso. Pegue a cena do telhado. A maioria a vê como um momento alegre, prisioneiros desfrutando de cervejas geladas ao sol. Mas Morgan Freeman explicou mais tarde que é aí que Andy começa a construir sua nova identidade. A do homem que ajuda com o dinheiro. Todos pensam que ele está conseguindo bebidas, mas Red vê algo mais profundo. Andy está no telhado, literalmente acima de Shawshank. É a primeira imagem visual de sua ascensão, um prenúncio. Até mesmo a frase "ocupe-se em viver ou em morrer" moldou todo o filme. Clancy Brown disse que essa citação estava pendurada no escritório de produção. Cada cena tinha que refletir essa escolha fundamental: vida ou morte, esperança ou desespero. Andy coloca música. Isso é vida. Brooke se rende. Isso é morte. Red entra em um ônibus. Vida novamente. Então, se você alguma vez pensou que Um Sonho de Liberdade era apenas sobre o que era dito, olhe novamente. Porque suas verdades mais profundas estavam escondidas à vista de todos. Um quadro de cada vez. A decisão final de Red não estava no roteiro. É o momento que permanece com as pessoas muito depois dos créditos. Red, libertado após décadas em Shawshank, entra em um ônibus. Ele narra em voz baixa: "Espero poder cruzar a fronteira.
Espero ver meu amigo. Espero. Então, o vemos caminhando pela praia. Andy lixando seu barco à distância. Sem palavras, apenas um olhar, um sorriso. Redenção. Mas é isso que a maioria dos fãs não sabe. Essa cena, a reunião, quase nunca aconteceu. Morgan Freeman revelou em uma entrevista. Originalmente, o filme terminava comigo no ônibus. É isso, sem praia, sem encerramento. O estúdio achou que mostrar a reunião era sentimental demais. Eles queriam ambiguidade, mas o diretor Frank Darabont não concordou. Para ele, esta não era apenas a história de Andy, também era a de Red. E a história de Red não estava completa sem essa escolha final: voltar a ter esperança. Então, Darabont escreveu e adicionou o monólogo do ônibus no final da produção. E ele lutou muito para manter a reunião na praia. Tim Robbins revelou uma reviravolta inesperada. Foi a primeira cena que eles filmaram. Darabont queria que os atores se sentissem um pouco desconfortáveis, um pouco distantes, como dois homens se reconectando após anos de separação. A sutil hesitação emocional que você vê na tela não foi atuação, foi real. E funcionou. Red não corre, Andy não grita. É tranquilo, suave, conquistado. Freeman disse melhor. Terminar com esperança é uma coisa, mas mostrar essa esperança cumprida, isso é tudo. Sem aquela praia, um sonho de liberdade seria uma história sobre um talvez. Com ela, se torna uma história de chegada. Brooks e a Sombra do Medo. Se há um momento em Um Sonho de Liberdade que deixa uma cicatriz no coração, é a história de Brooks Hatley, o velho e gentil bibliotecário. O homem que alimentava os pássaros no parque. O homem que deixou uma mensagem entalhada que simplesmente dizia: Brooks esteve aqui. Mas aqui está a verdade perturbadora. Brooks nunca deveria ter sido uma parte tão central da história. No romance original de Stephen King, ele é apenas uma nota de rodapé, um personagem de passagem com um triste destino. Mas o diretor Frank Darabont viu algo mais. Ele viu em Brooks o ponto de apoio emocional de todo o filme, o aviso, o espelho, o fantasma. Então ele reescreveu o papel, o ampliou, deu-lhe tempo e escolheu James Whitmore, um ator veterano com uma seriedade suave que partiria seu coração sem nem tentar. O que veio depois foi inesquecível, mas ainda mais poderoso é o que o inspirou. James Whitmore revelou mais tarde que não interpretou Brooks como um personagem fictício. Ele se baseou em alguém real, seu próprio pai. Meu pai sofria de depressão em seus últimos anos, ele disse. Depois que minha mãe faleceu, ele se sentava sozinho no parque e alimentava os pássaros. Eu levei essa imagem comigo, essa sensação de perda silenciosa, o lado sombrio de um vilão inesquecível. A icônica cena de Brooks alimentando os pássaros no parque não estava no roteiro original. Whitmore a pediu. Ele sabia o que significava. Ele a tinha visto na vida real, e isso mudou o filme. De repente, Brooks não era apenas um homem velho que desistiu. Era um homem que havia perdido o mundo que um dia entendeu. Um homem tão moldado pelo confinamento que a liberdade se tornou sua verdadeira prisão. É por isso que sua história é tão devastadora. Não é apenas que Brooks não podia sobreviver lá fora, é que ninguém o ensinou como. O diretor Frank Darabont revelou mais tarde que os executivos do estúdio queriam remover toda a subtrama de Brooks. Eles achavam que isso desacelerava a história, que era sombrio demais. Darabont se recusou. Ele lhes disse: sem Brooks, o final de Red não significa nada. Você precisa ver o que acontece com um homem quando ele sai desses muros sem esperança. Só então a escolha final de Red ganha peso. E ele estava certo. Quando Red desce do ônibus, ele não está apenas perseguindo Andy, ele está rejeitando o destino de Brooks. Ele está dizendo: eu não vou me pendurar na mesma viga, vou encontrar algo melhor. É por isso que a cena de Red entalhando sua própria mensagem, Red esteve aqui, atinge tão fundo. Não é apenas um adeus. É um desafio, uma decisão, uma segunda chance. Então, da próxima vez que você vir Brooks alimentando aqueles pássaros,
Não sinta apenas tristeza. Entenda o que ele representa. Porque sem Brooks, não há redenção. O diretor Samuel Norton nunca foi apenas um oficial de prisão cruel. Ele era algo muito mais perturbador. Um homem que usava a retidão como uma máscara, citando as Escrituras enquanto cometia pecados silenciosamente. Mas o que muitos espectadores nunca perceberam é que esse personagem não era apenas uma criação de Hollywood. Ele era real. Bob Gunton, o ator que deu vida ao diretor, revelou mais tarde que sua interpretação foi baseada em uma figura muito real da década de 1950, um diretor de uma prisão no meio-oeste dos Estados Unidos que foi flagrado usando os detentos como mão de obra gratuita para renovar sua casa. No papel, o homem parecia profundamente religioso. Na prática, ele era um tirano. Frank Darabont deu a Gunton recortes de jornais deste diretor da vida real antes que a filmagem começasse. Ele foi o modelo, disse Gunton. Um homem que citava a Bíblia, mas quebrava todos os códigos morais. Um homem obcecado com as aparências, mas podre por dentro. E uma vez que você sabe disso, as camadas na atuação de Gunton se tornam mais claras. Sua obsessão pela limpeza, seu uso das Escrituras para justificar a brutalidade, seu desgosto hipócrita pelo fracasso moral, exceto o dele. Norton não era apenas um cara mau. Ele era um monumento à hipocrisia. É por isso que sua cena de suicídio é tão forte. Não apenas porque ele é pego, mas porque, pela primeira vez, a máscara se quebra. O homem que se achava acima dos prisioneiros, acima do julgamento, acima da misericórdia, de repente vê os muros se fechando e não consegue enfrentar isso. Gunton disse uma vez: a morte do diretor não é por medo da prisão. É medo de perder o controle, de ser visto como ele realmente é. É por isso que ele encena seu suicídio tão meticulosamente. Ele coloca a Bíblia, a abre no versículo certo, limpa sua mesa, carrega o revólver. É tudo teatro. O ato final de um homem que não pode suportar ser despojado de seu disfarce. E isso nos leva a um dos temas mais profundos do filme. A redenção não é sobre ser visto como bom. É sobre escolher ser bom, mesmo quando ninguém está olhando. O diretor nunca entendeu isso. E no final, isso o destruiu. Então, da próxima vez que você ouvir Norton pregar sobre a salvação, lembre-se que ele não é um vilão apenas pelas coisas que fez. Ele é um vilão porque fingiu ser algo que não era. E em Shawshank, esse tipo de mentira sempre é pago. Para a maioria dos espectadores, os pôsteres na cela de Andy Dufresne são apenas distrações espertas. Primeiro, Rita Hayworth, depois Marilyn Monroe e, finalmente, Raquel Welch, ícones da beleza da velha Hollywood. Papel de parede para um homem solitário em uma caixa de concreto. Mas para Tim Robbins e o diretor Frank Darabont, eles eram algo mais, algo simbólico, algo espiritual. Os pôsteres contam a história de Andy, explicou Robbins em uma entrevista de bastidores. Eles não estão lá apenas para esconder o túnel. Eles marcam sua jornada da culpa para a sobrevivência e para a liberdade. Começa com Rita Hayworth. Ela é o ícone da década de 1940. Elegante, intocável, misteriosa. Quando Andy entra pela primeira vez em Shawshank, ele é como Rita. Distante, emocionalmente congelado, envolto em camadas de armadura. Um homem acusado, um homem isolado, um homem que age normalmente, mas mal se mantém inteiro. Depois vem Marilyn Monroe, ainda glamourosa, mas mais provocante, mais vulnerável. Sua era, os anos 50 e início dos 60, reflete uma época de profunda agitação interna sob superfícies polidas. Andy também está mudando. Ele está ajudando os guardas com as finanças, ganhando confiança, arriscando-se, construindo sua vida dupla nas sombras. E então chega Raquel Welch. Não apenas uma estrela de cinema, mas uma imagem primitiva, vestida de peles, quase nua, crua e selvagem, em 1000 séculos antes de Cristo. Ela representa algo antigo e destemido. Neste ponto,
Andy chegou à fase final. Ele está se despojando das últimas partes de sua antiga identidade, tornando-se alguém novo, alguém que não é mais prisioneiro da vergonha ou do medo. Frank Darabont confirmou. Rita está totalmente vestida. Marilyn é reveladora. Raquel está quase nua. Andy está tirando as camadas de sua vida anterior. Os pôsteres mostram seu renascimento. É por isso que o momento final, em que o diretor joga uma pedra no pôster de Raquel Welch e ele desaparece na escuridão, parece tão monumental. Não é apenas um túnel. É uma metáfora. O túnel é o caminho de Andy através do trauma, do falso aprisionamento, da sujeira de um sistema corrupto. Raquel não apenas cobre o buraco, ela está guardando a porta. E quando aquele pôster se abre, é como se um casulo se rompesse antes que a borboleta emergisse. Robbins disse melhor. Aquele rastejar pelo túnel não é apenas uma fuga, é um batismo. Ele está se despojando de tudo. Quando Andy sai daquele cano, ele renasceu. Então, não eram apenas pôsteres. Eles eram uma linha do tempo, uma transformação, um mapa silencioso da alma de um homem que se recusou a desistir. Você provavelmente não percebeu na primeira vez, nem na segunda, nem na terceira. Mas Um Sonho de Liberdade não conta sua história apenas com diálogos e atuações. Ele a conta através do céu. Porque neste filme, o clima não é apenas clima, é emoção, é prenúncio, é destino. Morgan Freeman apontou uma vez um padrão que é impossível não ver depois que ele é revelado. Sempre chove quando algo terrível acontece. E é verdade. Na noite em que Andy é atacado pelas irmãs, chuva. Na noite em que Tommy é assassinado, chuva. Na noite em que o diretor tira a própria vida, uma tempestade elétrica. E claro, na noite em que Andy escapa, um aguaceiro tão violento que parece bíblico. Mas é mais do que apenas atmosfera. Aquela tempestade durante a fuga de Andy não é aleatória. É o clímax emocional de todo o filme. Raios caem enquanto ele rasteja pelo cano. Trovões ribombam enquanto ele arranca a camisa na chuva. Não é apenas liberdade. É uma tempestade por dentro e por fora, a natureza refletindo a violência da libertação. Mas então algo estranho acontece. A partir daquele momento, a chuva para, as nuvens se dissipam, a tristeza desaparece, e quando chegamos à cena final, com Red caminhando pela praia em direção ao barco de Andy, o céu está claro pela primeira vez em todo o filme. Não parcialmente nublado, não cinza, mas claro, brilhante, aberto. Freeman disse uma vez que essa foi a única cena em todo o filme com sol de verdade. Todo o resto estava nublado ou filmado na sombra. Frank Darabont queria assim. E funcionou, porque até aquela cena final, mesmo as tomadas ao ar livre em Shawshank parecem fechadas. Sempre há uma névoa no ar, um peso que oprime. Mas naquela praia, pela primeira vez, o mundo respira. É narração visual em sua forma mais sutil, mais eficaz, mais humana. Você não percebe, você apenas sente. Porque Um Sonho de Liberdade não te diz que as coisas estão melhorando. Ele deixa o céu te mostrar. E quando o sol finalmente brilha, não parece uma previsão do tempo. Parece uma recompensa, a música que contrabandeou a esperança. Se você perguntar às pessoas do que elas mais se lembram em Um Sonho de Liberdade, elas provavelmente mencionarão a cena da ópera, aquele momento fugaz e transcendente em que Andy toca As Bodas de Fígaro nos alto-falantes da prisão. E por alguns minutos, cada detento em Shawshank fica imóvel. Mas o que muitos espectadores não percebem é que o filme inteiro, do início ao fim, está silenciosa e cuidadosamente cantando para nós, uma nota de cada vez. A trilha sonora de Thomas Newman para Um Sonho de Liberdade não é apenas música de fundo. É uma batida de coração, um sussurro, uma corrente lenta e constante de emoção que nos leva através da história de maneiras que a maioria de nós nem mesmo reconhece. Tim Robbins a descreveu desta forma. A música começa fria, distante, como a própria prisão. Mas à medida que o filme avança, você não apenas ouve a música mudar,
você sente a mudança. E ele está certo. Nas cenas iniciais, a música é esparsa, mecânica, quase estéril. Ela reflete a estrutura fria de Shawshank, um lugar sem misericórdia, sem calor. Mas à medida que Andy começa a moldar o mundo ao seu redor, construindo a biblioteca, ganhando confiança, plantando sementes de esperança, a trilha sonora começa a respirar. Cordas surgem, as harmonias se aprofundam, o tom suaviza, e antes que percebamos, a música se tornou algo completamente diferente. Não apenas um reflexo da história, mas um personagem nela. Uma das faixas musicais mais poderosas aparece durante a sequência de Brooks Esteve Aqui. Teria sido fácil inundar essa cena com tragédia, dizer ao público como se sentir. Mas Newman não faz isso. Em vez disso, ele a toca de forma delicada, melancólica, confusa. James Whitmore, que interpretou Brooks, disse uma vez: aquela música não chora por Brooks, ela se senta com ele. Ela te deixa sentir o que ele sente. Não tristeza, mas desorientação. A dor de estar perdido. E é isso que torna a trilha sonora de Newman tão atemporal. Ela nunca implora por emoção. Ela a conquista. O mais notável é o quão pouco crédito ela recebeu. A batalha pelo final, que mudou para sempre, um sonho de liberdade. No Oscar, Newman foi indicado, mas perdeu para O Rei Leão, de Hans Zimmer. E embora essa trilha sonora seja inesquecível por si só, muitos críticos agora acreditam que o trabalho de Newman em Um Sonho de Liberdade foi uma das realizações musicais mais profundas do cinema moderno, precisamente porque foi tão invisível, tão sutil, tão paciente, tanto quanto o próprio Andy. De fato, Robbins brincou uma vez. Se Andy Dufresne tivesse escrito música, ela teria soado exatamente como a partitura de Thomas Newman. Porque, assim como Andy, a música não se impõe à força. Ela se infiltra nas rachaduras do muro, entre as grades e o silêncio. Ela contrabandeia a esperança, uma melodia tranquila de cada vez. O final que quase ninguém viu. Pense nisso, aquela cena final, Red caminhando por uma praia iluminada pelo sol, Andy lixando seu barco à distância, dois homens quebrados se reunindo sem uma palavra. É um dos finais mais amados em todo o cinema, mas quase nunca foi filmado. Sem brincadeira, sem exagero. A cena que envolve um sonho de liberdade em uma perfeição tranquila quase ficou na sala de edição graças aos executivos do estúdio que pensaram que ela não era necessária. O diretor, Frank Darabont, revelou mais tarde que o estúdio queria que o filme terminasse com Red no ônibus. Eles achavam que era mais artístico, mais ambíguo, que apenas vê-lo indo para o México era suficiente. Mas Darabont discordou e lutou muito. Para ele, isso não era apenas uma reunião para dar um desfecho. Era a recompensa espiritual do filme. O filme inteiro era sobre resiliência, paciência e se agarrar à esperança. E depois de tudo que Andy e Red haviam passado, depois de 2 horas de cicatrizes emocionais, simbolismo sutil e orações sussurradas, deixar o público sem aquela reunião teria sido uma traição. Tim Robbins acrescentou algo ainda mais surpreendente. Aquela cena da praia foi a primeira coisa que filmamos. Por quê? Porque Darabont queria capturar um tom emocional específico, o leve desconforto de 2 homens se reconectando após anos de separação. Ao filmar a reunião, antes que os atores tivessem desenvolvido sua química na tela, ele criou uma tensão sutil que fez o momento parecer real, honesto, não roteirizado. E funcionou. Há algo tão frágil na maneira como Andy olha para cima de seu barco. Na maneira como Red caminha em direção a ele, hesitante, incerto, mas cheio de uma alegria tranquila. Não há música que se eleva, não há diálogo, apenas presença. E esse silêncio diz tudo. Não é uma reunião barulhenta e triunfante. É uma reunião sagrada. A mera ideia de que essa cena fosse vista como opcional agora parece absurda. Mas Darabont teve que arriscar tudo para incluí-la. Ele teve que ir contra um estúdio que queria uma conclusão metafórica e, em vez disso,
entregar algo muito mais poderoso. Fechamento, conexão, um momento de paz após anos de turbulência. Morgan Freeman disse uma vez: sem aquela cena final, um sonho de liberdade é apenas sobre a ideia de esperança. Com ela, ele se torna um filme sobre o que acontece quando você mantém a fé por tempo suficiente para ver essa esperança se tornar realidade. Então, da próxima vez que você vir Red caminhando por aquela praia dourada, saiba o seguinte: ela quase não existiu. Mas porque alguém acreditou nela, assim como Andy acreditou na liberdade, ela chegou à tela. E, ao fazê-lo, nos deu um dos finais emocionalmente mais perfeitos na história do cinema. A ressurreição de um sonho de liberdade na televisão. Hoje, um sonho de liberdade é um monumento cultural, ensinado em escolas de cinema, incessantemente citado e classificado acima de O Poderoso Chefão e Cidadão Kane, na lista de melhores filmes do IMDb. Mas em 1994, ele foi um fracasso. O filme estreou discretamente ao lado de gigantes cinematográficos como Pulp Fiction e Forrest Gump, arrecadando apenas $16 milhões nas bilheterias. Os críticos gostaram, mas ninguém correu para os cinemas. Não houve longas filas, nem burburinho de Oscar, nem sinais do fenômeno em que ele se tornaria. Por todas as métricas de Hollywood, um sonho de liberdade havia fracassado. E, no entanto, assim como Andy Dufresne, ele não havia acabado. Um sonho de liberdade não conquistou o público, disse Morgan Freeman mais tarde, até que as pessoas começaram a assisti-lo em casa e então não conseguiram parar. Começou em silêncio. Aluguéis de VHS, depois exibições noturnas na televisão. O canal TNT começou a transmiti-lo regularmente, sem campanhas de marketing chamativas, sem tapetes vermelhos de celebridades, apenas um filme fazendo silenciosamente o que foi feito para fazer: conectar. As pessoas não o assistiam uma vez, elas o assistiam toda vez que era exibido, de novo e de novo. Ele se tornou uma comida de conforto para a alma. E não importava quando você sintonizasse. Se você o pegasse no início ou se juntasse na metade, algo em Um Sonho de Liberdade fazia as pessoas sentarem, ficar, assistir até o fim. Tim Robbins o descreveu assim: Um Sonho de Liberdade é o único filme que fiz em que as pessoas me dizem: se eu o pego na TV, eu tenho que terminar de assistir todas as vezes. A jornada do filme se tornou sua própria redenção. Rejeitado pelos cinemas, ignorado por prêmios. Então, lenta e pacientemente, ele encontrou seu público, uma pessoa de cada vez. Refletiu perfeitamente a fuga de Andy, não chamativa, não barulhenta, apenas um passo silencioso após o outro em direção à liberdade. Uma prisão se torna peregrinação. É quase poético. A penitenciária estadual de Ohio, uma vez uma prisão real com uma reputação brutal, um lugar que abrigou homens quebrados e esperanças destruídas, agora é algo completamente diferente. Um santuário, um museu, um monumento vivo a uma das histórias mais amadas já contadas. Depois que Um Sonho de Liberdade foi filmado lá no início dos anos 90, a prisão abandonada estava programada para ser demolida. As paredes estavam rachadas, as celas estavam enferrujadas. As histórias dentro dela eram muito dolorosas para serem preservadas. Mas então, algo extraordinário aconteceu. As pessoas começaram a vir, não para protestar, não para chorar, mas para ver. Por onde Andy rastejou pelo cano? Qual era a cela de Red? Podemos andar pelo pátio onde filmaram a cena do xadrez? E assim, a prisão foi salva pelo amor. Tim Robbins disse uma vez: é incrível pensar que um prédio uma vez conhecido pela crueldade agora é lembrado pela esperança. Esse é o poder deste filme. Hoje, a penitenciária estadual de Ohio atrai mais de 100 mil visitantes por ano. Fãs andam pelos corredores, espiam a cela de Andy, seguem a trilha de Shawshank.
Um percurso de carro que abrange todos os locais de filmagem em e ao redor de Mansfield, Ohio. O cemitério, a loja de penhores, o carvalho onde Red encontra a carta enterrada. Para muitos, é mais do que turismo. É uma peregrinação. Porque Um Sonho de Liberdade não é apenas um filme. É um sentimento, uma lembrança, uma história que lembra as pessoas, especialmente aquelas que suportaram dor, perda ou confinamento, que há algo esperando do outro lado, e o impacto tem sido real. A economia local, uma vez devastada pelo declínio industrial, foi revitalizada. Novos negócios surgiram, os hotéis se enchem durante os eventos temáticos de Um Sonho de Liberdade. A comunidade, assim como a prisão, encontrou uma nova vida através do filme. Um lugar uma vez projetado para despojar a humanidade, agora celebra a força do espírito humano. Esse tipo de transformação não acontece com frequência, mas quando acontece, deixa uma marca. Não apenas em uma cidade, não apenas em um prédio, mas nas pessoas que caminham por ele, procurando os ecos de uma história que continua a mudar vidas. Assim como Andy gravou seu nome naquelas paredes de pedra, Um Sonho de Liberdade gravou seu legado em um lugar uma vez destinado a ser esquecido. E, ao fazê-lo, transformou uma prisão na prova de que a redenção é sempre possível. 3 décadas se passaram. Milhões de filmes vieram e foram. Franquias surgiram e caíram. As tecnologias mudaram. Mas, de alguma forma, Um Sonho de Liberdade ainda nos prende. Por quê? Porque um filme de prisão silencioso e de ritmo lento, sem super-heróis, sem explosões, sem reviravoltas chamativas, ainda é tão profundamente amado por pessoas em todo o mundo? Morgan Freeman deu uma resposta simples uma vez. Porque todos nos sentimos prisioneiros de algo. E esta história nos lembra que podemos sair. Não se trata apenas da prisão de Shawshank. Trata-se das prisões que carregamos dentro de nós. Os erros que lamentamos, as vidas que não vivemos, o tempo que perdemos, a dor que enterramos e, acima de tudo, o medo de nunca ter outra chance. Mas Um Sonho de Liberdade diz: sim, você terá, se for paciente, se for corajoso, se continuar. Tim Robbins colocou de forma ainda mais bonita. O filme não te diz que a esperança é importante. Ele te mostra e te mostra o quão difícil ela é. Ele nunca mente sobre isso. É por isso que a frase de Red, a esperança é algo perigoso, a esperança pode deixar um homem louco, atinge tão forte, porque ele não está errado. A esperança pode ser assustadora, especialmente quando você foi decepcionado, quando o mundo te machucou, quando é mais fácil não esperar nada do que sonhar com algo. Mas Um Sonho de Liberdade não nos dá uma esperança barata. Ele nos dá uma esperança conquistada. A esperança que rasteja por um túnel de dor. A esperança que espera 20 anos para florescer. A esperança que escolhe acreditar mesmo quando não resta nenhuma razão. O diretor Frank Darabont disse uma vez: Um sonho de liberdade é sobre o que não pode ser tirado de nós. Nossa humanidade, nossas amizades, nossa liberdade interior. Mesmo em uma cela, você ainda pode encontrar um significado. Você ainda pode escolher quem você é. E talvez esse seja o verdadeiro segredo. O que faz as pessoas voltarem. Um sonho de liberdade não apenas entretém. Ele cura. Ele nos lembra que não importa o quão escuros sejam os muros, o quão longa seja a sentença, o quão quebrado seja o homem, sempre há uma luz. Sempre há um caminho a seguir. E do outro lado, talvez, apenas talvez, haja uma praia, um barco, um amigo esperando de braços abertos. Agora você sabe. O elenco não apenas atuou, eles construíram vidas. A prisão não era apenas um set, era uma história assombrada. E a história nunca foi apenas sobre uma fuga. Foi sobre um renascimento. Um sonho de liberdade. É um filme ao qual as pessoas voltam. Não porque o esquecem, mas porque cada vez que o lembram descobrem algo novo. Um gesto, uma frase, uma sombra em um muro, um sentimento que deixaram passar na primeira vez.
Porque este filme não envelhece, ele se aprofunda. E agora, munido de tudo o que você acabou de descobrir, as histórias de fundo, as pistas visuais, o simbolismo oculto, as vidas reais por trás de cada personagem, assista novamente. Observe as grades que prendem Andy, mesmo fora de sua cela. Ouça a música enquanto ela lentamente aprende a respirar. Sinta como o clima muda com cada reviravolta do destino. E quando você chegar à praia, observe como o sol finalmente brilha. Então pergunte a si mesmo: que prisão eu construí ao meu redor? E quanto tempo eu estaria disposto a cavar um túnel apenas por um vislumbre de liberdade? Esse é o poder de Um Sonho de Liberdade. Não é apenas um filme. É um lembrete de que a paciência importa, de que as pessoas podem mudar, de que a esperança, aquela que te mantém de pé através do pior, vale tudo. Um legado que continua vivo. Se esta reportagem jogou uma nova luz sobre um filme que você achava que já conhecia, convidamos você a compartilhá-la e interagir. Não apenas para mais mergulhos em tesouros esquecidos do cinema, mas para ajudar a manter vivas estas histórias para o próximo espectador que está apenas uma recomendação de sua própria redescoberta. Diga-nos abaixo, qual foi o momento de Um Sonho de Liberdade que mais te impactou? Foi Brooks alimentando os pássaros? Red descendo do ônibus? Ou Andy de pé na chuva, com os braços erguidos, finalmente livre? Deixe seus pensamentos nos comentários. Lemos cada um. E até a próxima, lembre-se. Ocupe-se em viver ou em morrer. Maldita seja assim. Maldita seja assim. Maldita seja assim. Maldita seja assim. Maldita seja assim.